porque só o Brasil usa chuveiro elétrico? Ok. Ganhou minha Esse é um atenção. chuveiro americano. E esse Ganhou minha é um atenção. chuveiro brasileiro. Vamos estender até. Ah, já deu 9 horas. Mas vamos estender só esse é o último. Esse é o último. Porque só o Brasil usa chuveiro elétrico. Sim, você chegou mais ou menos no final, porque eu começo 7 horas. E eu vou até 9 ou 10, dependendo. Quinta e sexta. Terça e quinta. E eu faço gameplay. Ontem, por exemplo, foi até meia-noite. Meia-noite e meia, se eu não me engano. Porque eu tava jogando Clair Obscure. Agora, as lives de React eu levo menos tempo, porque é bastante coisa. Posso te recomendar um vídeo? Pode. Eu posso enfileirar ele pra segunda-feira. Sempre que me mandam recomendações, eu jogo ou pro meio da live, tipo assim, se for um negócio de 10, 20 minutos, eu jogo pro meio. E se tiver coisa demais pra ser reagida naquele dia, eu jogo pro próximo. Notou alguma diferença entre eles? À primeira vista pode parecer Beta 22, acho que hoje não, porque é sexta-feira. Eu quero descansar. Mas a gente joga pra segunda. só uma questão de design e Pode me materiais. recomendar um monte de Mas, na coisa. verdade, Tudo que você tiver de meme, tudo que você tiver de coisa, pode me mandar qualquer hora do dia. são dois mundos completamente diferentes. Vamos recomeçar. Esse é um Porque chuveiro só o americano. Brasil usa chuveiro e esse é elétrico. um chuveiro brasileiro. Notou alguma diferença entre eles? À primeira vista pode parecer só uma questão de design e materiais. Mas, na verdade, são dois mundos completamente diferentes. Enquanto o Sim. americano depende de gás para aquecer a água em um sistema centralizado na casa, o brasileiro liga direto na tomada e esquenta a água no próprio chuveiro. E dane-se, isso aqui tá bonito ainda. E isso com apenas 2 fios e uma Mentira, tá muito feio, tá horroroso. Meu Deus do céu. resistência. Parece simples demais, mas e funciona Funciona. tanto que mais de 70% dos lares brasileiros usam chuveiro elétrico todos os dias. Mas por Mas a que é só simplicidade a não é o gente único usa? motivo pelo qual os brasileiros usam esse sistema. Na verdade, É mais quase todos os econômico? países do mundo adotaram um aquecimento central, e o Brasil foi lá e fez diferente. Deu certo e virou parte da rotina de milhões de pessoas. Mas por que só o Brasil Desculpa chegar atrasado. Não, tudo bem, esquenta a cabeça não. usa chuveiro elétrico? E como ele virou parte da Importante nossa que você identidade? Para responder isso, a gente precisa voltar ao ponto onde tudo começou, numa pequena oficina brasileira, longe dos grandes centros de inovação. Eu agradeço que você venha. Elementar. Uma invenção brasileira. Tudo começou nos anos 20, em Jaú, interior de São Paulo, com o engenheiro Francisco Canho. Naquela época, a principal forma de aquecer água era a lenha, e a oferta de gás era escassa no Brasil. Francisco enxergou uma oportunidade: aproveitar a expansão da rede elétrica brasileira para esquentar a água diretamente no ponto de uso, de maneira instantânea e prática. Antes disso, já existiam Imagem gerada por inteligência artificial. chuveiros elétricos, mas eles eram perigosos, com ligas de níquel e cromo, sem qualquer isolamento e com carcaças de metal que ofereciam risco real de choques e queimaduras. Francisco resolveu esses problemas. Criou o primeiro modelo com acionamento automático e um sistema mais seguro, o que permitiu que o equipamento ganhasse aceitação popular e fosse de fato viável para uso doméstico. No início era tudo meio artesanal, mas logo encontrou espaço no mercado com os primeiros modelos industriais. Bonitinho. Foi durante o processo acelerado de urbanização no início da década de 30 que o chuveiro elétrico começou a se espalhar pelas casas brasileiras. Recebendo anúncio de Avan Toledo. Eu tenho que ir lá ainda. À medida que a eletricidade chegava a mais lares, o banho quente deixava de ser um privilégio das elites e passava a ser realidade para famílias comuns. Na década de 50, a empresa Lorenzetti comprou a Lorenzetti, o melhor, a Lorenzetti, o guerreiro, e esse foi um marco herói importante para a popularização do produto. Nem todos os heróis usam copa. Alguns usam um negocinho de termômetro elétrico. A partir dos anos 60, o uso do plástico como material na fabricação do chuveiro. Na minha época não tinha chuveiro. Menino, você nasceu em 2012, você nasceu ontem. Fica de... Na minha época, lave sua boca para usar essa frase. Você tem que chegar no momento onde você usa essa frase e você fica triste que você reconheceu que você chegou na fase de usar essa frase. Tipo eu. Barateou ainda mais os custos de produção. Isso não só tornou o equipamento mais acessível, como também mais seguro, já que os plásticos são isolantes naturais e resistentes à corrosão. O chuveiro elétrico é tão comum na rotina dos brasileiros que ninguém parece dar muita Nossa! Tem um pouquinho de fio no seu chuveiro. Tem um pouco de chuveiro no seu fio aí.
Mas foi justamente essa Meu Deus, simplicidade o genial risco que disso dar uma tornou o chuveiro merda. elétrico tão eficiente, prático e popular. A base do funcionamento segue praticamente a mesma desde a invenção há quase um século. Então, como exatamente ele Ai, funciona? Jesus. E se é tão simples, eficiente e prático, por que o resto do mundo não usa o chuveiro elétrico? O princípio por trás do chuveiro elétrico é simples, mas engenhoso: o efeito Joule. Quando a corrente elétrica passa por um fio Aham. condutor de alta resistência, geralmente uma resistência espiral de níquel-cromo, ela aquece. A água, ao passar por Sim. esse fio, absorve o calor e sai aquecida pela saída do chuveiro. É esse aquecimento Certo. instantâneo que permite que o banho comece em poucos segundos, sem necessidade de reservatórios ou caldeiras. Além do sistema de acionamento automático, muitos modelos oferecem o ajuste de temperatura entre verão e inverno, o que altera a Sim. resistência e, consequentemente, o calor da água. Esse sistema, apesar de simples, consome bastante energia, mas apenas por um curto período, o que compensa em termos de custo-benefício. Alguns chuveiros Certo. possuem um termostato onde você pode controlar a temperatura da água. E apesar da ideia de Sim. combinar Isso dali é água e maravilhoso. eletricidade parecer estranha, os chuveiros elétricos são sim seguros. A maioria dos acidentes ocorre por falhas humanas na instalação ou manutenção, não por falha do equipamento em si. Em boa parte do mundo, a água do banheiro é aquecida por sistemas a gás ou por boiler. No primeiro, o aquecimento acontece instantaneamente, quando a água passa por uma serpentina aquecida por gás. Já no Ah. boiler, a água é aquecida com antecedência, por gás, eletricidade ou energia solar, e armazenada em um reservatório térmico, sendo Sim. depois distribuída pela casa. Ambos exigem uma infraestrutura mais complexa e custosa do que o simples chuveiro Muito elétrico complexa, brasileiro. né? O Brasil é praticamente o único país do mundo onde o chuveiro elétrico é o mais comum, e isso aconteceu por uma série de fatores técnicos, econômicos e climáticos que se alinharam perfeitamente. O chuveiro Aham. elétrico é o campeão de popularidade no país pela sua facilidade de instalação e baixo custo de aquisição. Não é preciso quebrar a parede nem contratar profissionais especializados. Com um cano de Sim. água e uma tomada elétrica, o chuveiro está funcionando. Além disso, o clima ajuda muito. Em climas tropicais como o do Brasil, o chuveiro elétrico ainda é a melhor opção em custo-benefício e praticidade. Como a água raramente chega a temperaturas muito baixas nas tubulações, não é necessário um sistema superpotente para garantir um banho quente. A estrutura Certo, residencial sim. também colaborou. Muitas casas brasileiras são pequenas, com um único banheiro. Assim, o modelo descentralizado do chuveiro elétrico, cada um com sua resistência individual, é ideal para essa realidade. Não há desperdício de água quente parada em tubulações, como ocorre nos sistemas a gás ou boiler. O brasileiro aprendeu a tomar banho com chuveiro elétrico, adotou essa tecnologia como padrão e por isso ela se perpetua. É um exemplo clássico de inovação simples moldando o comportamento de Ou um seja, país nós inteiro. estamos fazendo Em gambiarra e países como o Reino economizando. Unido e os Seu chuveiro é movido a... Nós vimos aqui que nós temos 3 tipos de chuveiro. Me fala qual deles envolve lenha. Jesus, põe teu anjo Estados Unidos aqui. até existem chuveiros elétricos, mas são pouco Afasta o usados porque tem demônio baixa do vazão de água e exigem ódio. muita potência elétrica. Eles servem mais como alternativa em banheiros secundários. O desempenho é muito limitado em regiões frias. Nessas condições, o aparelho precisaria de uma potência altíssima para dar conta de aquecer a água adequadamente. Outro ponto Eu tomo banho apenas com luz solar. Não preciso de água. Sim, você faz fotossíntese. Tu é uma planta. fundamental é a fonte de energia do país. Com uma matriz predominantemente hidrelétrica, o Brasil tem custo de geração relativamente baixo, o que historicamente favoreceu o uso de eletricidade para aquecimento. Ainda que as tarifas tenham aumentado nos últimos anos, principalmente por encargos e tributos, países como Alemanha e Japão continuam com preços finais mais altos para o consumidor residencial. Além disso, há uma questão regulatória. Em muitos países da Europa, a legislação sobre o uso de eletricidade em banheiros é extremamente rígida. Porém, o Reino Unido, por exemplo, usa o sistema apesar dessa rígida legislação. Embora o chuveiro elétrico seja associado quase que exclusivamente ao Brasil, ele também é encontrado em outros países tropicais ou com infraestrutura limitada. O Peru, por exemplo, é o maior importador mundial desses aparelhos. Você toma banho quentinho no Peru? Outros países latino-americanos como Bolívia, Guatemala, Equador, Colômbia e México também utilizam o modelo. Nos últimos anos, empresas brasileiras como a Lorenzetti e a Fame começaram a vender mais chuveiros elétricos para Todo mundo se banha no Peru. países da África. Em muitos desses lugares, o Ah, chuveiro elétrico virou a única forma barata de ter banho quente. O principal mercado é o Quênia, que também ajuda a levar o produto para países vizinhos, como Uganda e Angola. Mesmo com alguns desafios, como costumes diferentes, crises políticas e cópias feitas na China, os chuveiros brasileiros estão se espalhando onde outras formas de aquecer a água são muito caras ou difíceis de que instalar. legal, a gente A tá razão é a conseguindo mesma. levar Nesses alguma coisa países, pro o clima mundo. favorece e a eletricidade é mais acessível do que o gás. Mas ainda assim, em muitos desses locais, o chuveiro elétrico não é o padrão, e sim uma opção alternativa ou de nicho. No Brasil, ele se tornou a norma. Uhum. O Brasil é o único país do mundo a utilizar chuveiro elétrico como padrão.
Essa exclusividade tem muito a ver com uma combinação de improviso e adaptação à realidade. Uma Nós espécie é de inovação na gambiarreiro. gambiarra que acabou dando certo. E isso tem Ah muito a ver. lá, falei. É a gente, a criatividade da gambiarra é com nós, é com a gente. Vem com o jeito brasileiro de viver. Então, como o chuveiro Brasil, elétrico Zil. mudou a cultura do Brasil? O mundo pode ter muitas coisas, tá? Ele pode ter infraestrutura, ele pode ter hospital, ele pode ter educação, mas a gambiarra, o poder de gambiarrar é nosso. O poder de fazer meme com a desgraça e o poder de gambiarrar é nosso. Isso aqui você jamais vai poder tirar de nós. Jamais será tirado de nós. Entendam. I've been in my car right after a beer. Hey, that bomb is shaped like a deer. I know about you, die. Esse chinelo no chão do box do banheiro diz muito sobre a cultura do banho brasileiro. Não é só sobre higiene. É sobre rotina, conforto e não tomar choque na hora de ligar o chuveiro. Sim. Isso porque em instalações mais antigas ou mal feitas, o aterramento elétrico pode estar ausente Melhor você não ou ficar mal sabendo. conectado. Sem esse sistema de segurança, a corrente elétrica pode passar pela estrutura do chuveiro ou até pela água, causando aqueles choquinhos desconfortáveis. Então, toma um suquinho do susto, chinelo menino. resolve o problema. E tem mais, em muitas casas, especialmente nas mais antigas ou de padrão mais simples, é comum evitar o uso simultâneo de 2 chuveiros. Isso porque o consumo de energia de um único chuveiro já é alto, e o sistema elétrico da casa nem sempre suporta 2 funcionando. Quando isso acontece, o disjuntor desliga como medida de proteção e o banho é interrompido. Culturalmente, o banho quente não é interrompido. Entendam bem, não vai parar de descer a água do chuveiro. Simplesmente ele vai desligar e você vai de uma água mega quente e relaxante para aquela fria que vai fazer você fazer símbolo de conforto para os brasileiros. Diferente ou de um muitos som países similar. onde o banho rápido com água morna é a regra, no Brasil o costume é tomar banho demorado, quente, às vezes até 2 ou 3 vezes por dia. E especialmente em dias de frio ou depois de um longo dia. Eu tomo choque direto. Eu gosto, só mais o que. Vamos manter as práticas de BDSM longe da live, pelo amor de Deus. Dia de trabalho. O chamado banho pre. Só que o impacto do O que chuveiro você elétrico vai faz em além 4 desse conforto. paredes Ele é com influenciou você. diretamente a urbanização das cidades, já que não exigia grandes obras para instalação. Casas simples em bairros recém-eletrificados passaram a contar com água quente com um investimento mínimo. Isso não só popularizou o banho quente, como também ajudou a transformar a relação do brasileiro com a higiene e a praticidade no dia. O chuveiro elétrico é mais do que uma invenção funcional. Ele é um retrato da criatividade brasileira diante da escassez. Francisco Canho, com uma solução simples e adaptada à realidade nacional, conseguiu resolver um problema comum da época com os recursos Este velho calvo simplesmente salvou o Brasil. disponíveis. Uma inovação meio que na gambiarra, mas que causou uma revolução no Brasil. E hoje o brasileiro vive um dilema quase irônico. Com a energia elétrica mais cara, muitos passaram a considerar os aquecedores a gás como alternativa mais eficiente e moderna. Bombas E de eu não pressurização, sei se controle é. por aplicativo e integração com energia solar vêm ganhando espaço. Mas, ao mesmo tempo, quando o assunto é economia doméstica, no Brasil, não existe muita solução. Só Só se adaptação. ferra. Tudo vai subir o preço, tudo vai ficar caro, você não vai receber mais por isso. Simplesmente sobreviva, o problema é seu. E você, concorda comigo? E o que acha desse sistema de chuveiro? É um sistema bom, funciona, dá certo, tá bacana. A gente não precisa mexer no que tá ganhando, mas tem momento onde a gente quer ter um banho bem quente, e aí a gente infelizmente faz o Lorenzetti chorar no próprio banho. A gente põe ele pra chorar e aí ele chora quentinho. Enfim, eu acho que eu estendi demais a live pra quem queria bem pouca coisa. Acho que já tá ótimo até. Coisa de BR mesmo, realmente. Colocar eletricidade e água na mesma coisa. E dá certo. O negócio não é nem juntar os dois. É dar certo. É tá tranquilo. Tipo, a gente toma o banho no Lorenzetti ali, firmeza. Nada acontece. Por quê? Porque a criatividade é nossa. Assim, nós somos um dos países mais criativos. Porque a gente se ferra tanto que a gente precisa fazer alguma coisa para não se ferrar tanto. Então a gente caça soluções alternativas. Tipo, a gente tem dinheiro para substituir um negócio de R$500? Não. Então a gente tenta consertar esse negócio de R$500 que quebrou. E a gente coloca ali um fiozinho, um negocinho ali, um babantinho, uma fita isolante, uma cola quente,
a gente se vira e o negócio volta a funcionar. E você fala, pronto, tô tranquilo, me resolvi. E a gente segue a vida. Igual, eu colei minha caneca toda. Tipo assim, eu deixei um momento lá, eu não lembro o que aconteceu, ela só deu uma trincadinha de nada, tipo, uma piscada, o braço da caneca desmontou em 4 pedaços. Eu remontei, colei com Super Bond. Tá ali até hoje. Maravilhosa. Caneca do Todoroki pra mim é muito importante. Então eu não queria ter que comprar outra. Minha mãe até falou pra não ter coisa quebrada em casa, que não sei o quê. Mas eu não quero ter outra, eu quero ter aquela. Então se ela ficar comigo, ela vai ficar comigo até ela quebrar mesmo de um jeito que eu não consiga repor. Dá pra colar? Ficou comigo? Eu, hein? Gastar 50 conto pra comprar outra caneca? Não. Aquela ali tá funcionando. E não apliquem isso em absolutamente tudo na vida de vocês. Se vocês tiverem condições reais de ampliar ou melhorar o seu meio de vida, utilizem esse dinheiro para melhorar o seu meio de vida. Porque você ficar vivendo na bosta, com um troço só gambiarrado a vida inteira, não porque você precisa, mas porque você só não quer gastar mais com você, aí não incentivo isso. Porém, coisas importantes, coisas essenciais, meios de sobrevivência, utilize. Se você precisa, faça. E como você é brasileiro, você já tem um pouquinho de sangue ali, ó. Você vai botar a mão e vai resolver de algum jeito. Entendeu? Você usa os seus negócios. Mas se você pode gastar e investir em você mesmo, invista. Pelo amor de Deus, seja a primeira opção. Enfim,